Esta represa é absolutamente enorme. O reservatório atrás dele terá aproximadamente o tamanho de Londres, enquanto a barragem em si terá o dobro da altura do dique da Golden Gate Bridge. Bem-vindo à grande represa renascentista etíope, um nome épico para um megaprojeto épico. No vídeo de hoje falaremos sobre esta grande barragem de aproximadamente 5 bilhões de dólares que bloqueará o Rio Nilo. Esta barragem está sendo construída há décadas e faz parte do chamado milagre econômico do país, em grande parte porque tem um potencial de tirar milhões da pobreza. Mas também pode ser a faísca perigosa que inicia todo um novo conflito na região. Para ser mais claro, esta é a maior barragem da África, tão grande que tem sua própria classificação. É uma mega barragem. Uma vez concluído, produzirá mais de 5.000 megavolts de eletricidade, mais do que o dobro da produção atual da Etiópia. E seu reservatório conterá 74 bilhões de metros cúbicos de água. Os números dela não ficam menos impressionantes. A barragem em si é feita de 10 milhões de metros cúbicos de concreto compactado a rodo e deve incluir 2 usinas elétricas, 3 vestidouros e uma barragem de sela. A própria barragem principal terá 145 metros de profundidade por 1,7 km de comprimento, enquanto a barragem de sela que sustenta a estrutura principal terá impressionantes 4,8 km de comprimento por 45 metros de altura. Haverá 2 usinas ao ar livre em cada margem do rio, com capacidade para gerar cerca de 2.000 a 3.000 megavolts de energia. O primeiro passo na jornada para construir algo tão enorme como esse deu tom para o resto do projeto, como o desvio casual do Rio Nilo Azul em 2013. Agora, por mais dramático que pareça, na verdade é bastante comum na construção de barragens. Veja como funciona. A maioria das barragens é construída sobre rio, mas para despejar concreto é preciso de uma área de trabalho seca. Assim, canais de desvio ou túneis são formados ao redor do local de uma barragem durante o período de sua construção. Se estiver passando por rochas duras, normalmente são usados explosivos para abrir caminho, enquanto solos moles e rochas são escavados. Uma vez que haja um espaço seco para os concretos, as fundações são lançadas. Eles têm que ser fortes o suficiente para suportar o peso da barragem e as enormes pressões da água que atuam sobre eles. A represa do Renascimento terá 145 metros de profundidade, quase à altura de um arranha-céu. E os 74 bilhões de quilômetros cúbicos de água atrás dela criarão muita pressão. Estas fundações absolutamente não podem vazar, então os solos e as rochas abaixo dos solos na barragem precisam ser testados quanto à resistência e às vezes são removidos e substituídos por materiais mais fortes. Depois que uma barragem é concluída e instalada, os canais de desvio ao redor dela são bloqueados e a água normalmente se acumula em um reservatório atrás da estrutura da barragem. Foi exatamente o que aconteceu na represa Hovey, na fronteira Arizona-Nevada. A água é liberada através de aberturas na barragem, conforme necessário, e muitas vezes aproveitada para energia hidrelétrica. O imenso tamanho da represa do Renascimento provavelmente exigiu a instalação de usinas de dosagem de concretos especiais no local, perto do local de trabalho, aumentando a eficiência e ajudando a garantir mais controle sobre a entrega de materiais, algo essencial quando inicia uma grande concretagem. Mas muitos dos detalhes da construção da represa do Renascimento foram mantidos em segredo, e tudo isso devido à natureza política um tanto frágil desse projeto. Veja bem, a represa está sendo construída aqui no Nilo Azul, apenas 30 km rio acima da fronteira com o Sudão. E isso causou um debate agressivo e provocado sobre quem exatamente é o dono do Nilo e da água que flui nele. Mais abaixo no rio está o Egito, e o Egito o Egito é praticamente inteiramente construído ao redor do Nilo.
Surpreendentes 85% da água do país vem apenas desta fonte e cerca de 95% da população do país vive a poucos quilômetros do famoso rio. Canais do Nilo irrigam fazendas e sustentam cidades, agricultura e pesca. O Nilo sustentou essa região desértica por milhares de anos e se algo acontecer para comprometer essa fonte de água, bem, as consequências podem ser desastrosas e o Egito sabe disso. A tensão na região é alta e esta barragem parece estar no centro dela. O Egito estava supostamente preparado para bombardear para proteger sua estaca no Nilo. Então, por que a Etiópia arriscaria uma guerra potencial, tudo por uma barragem nova e brilhante? Bem, seu governo espera que este megaprojeto ajude a tirar o país da pobreza. Metade de todos os etíopes hoje não tem acesso à eletricidade. A barragem vai mudar isso. O país já está no caminho com uma grande vantagem para alcançar seus objetivos econômicos. A Etiópia se tornou a economia de crescimento mais rápido da África, em parte impulsionada por investimentos maciços em infraestrutura. Durante esse período de crescimento transformacional, a Etiópia conseguiu reduzir drasticamente o número de pessoas que vivem na pobreza extrema, em cerca de mais de 50% de sua população para 31%. Foi chamado de milagre econômico etíope e está se tornando um modelo para outros países africanos. Grandes projetos de infraestrutura desempenham um papel tão importante nesse processo. Por seu lado, a Etiópia argumentou que os efeitos da barragem serão mínimos nos países que estão com seus pedaços do rio Nilo, enquanto os benefícios serão abundantes e podem ser compartilhados. Mas o debate sobre quem pode ser o dono dessas águas continua. Hoje, as negociações entre os países foram quase completamente rompidas, sem nenhum acordo alcançado, apesar da barragem estar 90% concluída e programada para ser preenchida em 3 anos. Seja qual for o resultado, essa é uma peça de infraestrutura que molhará mais do que apenas os rios da região. E este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Mas antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira, ao meio-dia. Tchau!